Olá, concurseiro e concurseira que está se preparando aí na iminência do edital da Secretaria de Educação que está por sair. Nós estamos com a nossa turma online pré-edital disponível para você. Basta acessar o link na descrição e garantir logo a tua vaga. Lembrando que essa turma, tanto para professor efetivo quanto para área administrativa, ela sofrerá uma alteração com base aí no seu edital. E hoje eu estou aqui com a professora Andressa Mamed, ela que está ministrando a disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente aqui na nossa turma pré-edital. Conta um pouco sobre a senhora, se apresente um pouco para a galera que não lhe conhece e também estarão com a senhora lá dentro do nosso curso online estudando. Exatamente, Lucas. Primeiramente dizer que é um prazer, estar aqui nessa instituição que eu gosto tanto de dar aula, de facilitar a vida daí quem está buscando galgar aí essa caminhada, essa trilha como concurseiro, Como ele falou, eu sou a Andressa Mamed, sou professora titular de processo penal aqui do Insanos, da unidade Rio Branco, e também dou algumas matérias a exemplo de Estatuto da Criança e do Adolescente, como é o caso para vocês aí da turma da educação, que estão aí pretendendo fazer o concurso da educação. Então, a gente está aqui tentando de todas as formas facilitar para que vocês consigam o êxito e aí a tão sonhada aprovação no concurso público. Tá certo, professora. Tivemos recentemente um processo seletivo para o concurso da educação, certo? Rememora pra gente como que caiu ECA nesse processo seletivo. Na realidade, nos concursos voltados para a área da educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, o famigerado, o famoso ECA, ele é todas as vezes abordado. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata do público-alvo, que aquelas pessoas que trabalharão nas instituições de ensino públicas, elas terão acesso, que são as crianças e os adolescentes. Então, por isso, de forma aí bem maçante, nos concursos voltados para a área da educação, a gente tem visto a cobrança do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não diferente do que foi no nosso processo seletivo, que nós tivemos aí há algum tempo atrás. Foi tratado e voltado ali mais para a área da educação, que é tudo previsto ali a partir do artigo 53 da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A senhora acredita que, diferente do processo seletivo, já no concurso que virá, o peso do conteúdo, assim, a atenção que o concurseiro tem que ter para esse conteúdo, seja diferente ou seja na mesma balança ali? Então, com relação ao peso, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com relação à abordagem, aí que vai ser adotada no concurso, eu acredito que seja na mesma pegada que foi para o processo seletivo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a LDB, é uma matéria de suma importância, porque quem for aprovado, e aí entende-se que o concurso, ele visa apurar ali as habilidades daquelas pessoas em sendo aprovadas, e aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz isso, ele traz essa abordagem, para saber como lidar com a criança e o adolescente da forma com que a lei preconiza. Então, eu acredito que, assim como a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai ser cobrado com a mesma, no mesmo segmento que foi do processo seletivo, e é uma matéria que precisa, sim, ter uma total atenção. Para o concurseiro que não fez o processo seletivo, não tem ideia ainda de como que cai esse conteúdo dentro de concurso público ou dentro de processo seletivo, quais são as suas dicas para que ele consiga já engajar no conteúdo? Assim, pensando no concurseiro comum, que não tem muitas condições de pagar um cursinho, mas vai direto ali na lei, como que a senhora dá essas dicas para ele começar a visualizar pontos específicos da lei que vai servir na preparação dele? O interessante para quem está pegando ali no início, para quem ainda não teve um contato, para qualquer lei, isso aí eu digo para qualquer lei que você for estudar, é a lei seca. Professor, o que é a lei seca? E eu friso aqui o que é a lei seca porque quando eu dou aula e falo a respeito da lei seca, quem está lá no início, começando o contato com o palavreado do concurseiro, ele não sabe o que é a lei seca. Pensa que é a lei do álcool, né? Exatamente. A lei seca que a gente trata de forma técnica, a lei seca é a lei do jeito que foi feita pelo legislador. E aí eu sempre dou a dica para os meus alunos. Você quer ter acesso à lei seca de forma atualizada, você digita o nome da lei ou o número da lei lá no Google, dá um Google,
Google e colocar ao lado Planalto, porque ali vai ser a forma mais atualizada da lei. Então, voltando aqui para a dica, para quem está começando, para quem está tendo esse primeiro contato aí e está querendo engatar nessa caminhada dos concursos, né? A lei seca, né? No nosso caso aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem ali 267 artigos, salvo engano, né? Alguns de forma muito técnica, que ali quem está no primeiro contato pode não entender, mas o que eu indico a estudar, sobretudo para o concurso da educação, é a introdução que vai ali do artigo 1º até o artigo 20º e depois do artigo 53 até o artigo 59, que é o que trata especificamente da educação, o 53 ao 59. Esse do 1º ao 20º, ele está tratando ali mais das questões de introdução, das questões conceituais, e a gente tem visto, né, na cobrança dos concursos, a gente tem visto ali das questões que a gente analisa, que tem sido cobrado muito letra da lei. E o que é a letra da lei? É a transcrição do que está lá, do que você vai pegar no artigo lá no site do Planalto, da letra da lei seca, e é feita a transcrição. E ali a banca, né? A banca acaba numa perspicácia trocando uma palavra porque ela acredita que o concurseiro ele não vai entender, não vai compreender ali a sequência legislativa, a letra da lei, né, ipsilíteris ali, conforme está escrito. Então, a letra da lei é ali o mais básico para você que está começando, você começar. Ai, professora, eu não tenho trato com os dizeres jurídicos. Outra dica, estuda com o dicionário do lado. Ai, professora, eu tenho vergonha. Vergonha é não passar porque ficou com vergonha de aprender da forma correta. Então, eu tenho dificuldade no dizer jurídico, não tenho um dicionário em casa, vai dando Google, tal palavra eu fiquei com dúvida, vai dando Google e colocando o sinônimo do lado, porque é a forma mais prática de você conseguir interpretar qualquer lei. Então, professora, basicamente, para o concurseiro é até mesmo um decoreba ali da lei, né? Porque as bancas vêm tratando e tentando, aliás, o texto de lei seco, né, que foi uma dica que o professor Josivaldo também comentou com a gente sobre isso, mas ela vem, não é nenhuma questão interpretativa, é algo objetivo daquilo que está no texto de lei, né? Como exatamente. E aí, às vezes, a mudança de uma vírgula de lugar ou de uma palavra ali onde havia uma possibilidade, eles trazem uma negatória e isso daí já pega quem não ficou atento a esse detalhe lá quando foi ler a letra da lei seca. E aí não é só a questão do decoreba, e aí por isso que vem a outra dica de você ler entendendo o que você está lendo, o que está sendo trazido ali para você pela lei, né? Elaborando uma questão lógica. Exatamente, para você conseguir na sua cabeça concatenar, organizar a ideia do que aquilo ali está sendo trazido para você pela lei. Qual é a finalidade daquele artigo? Para que serve aquele artigo? Como que você, praticamente, faria aquilo ali valer na sua vida ali, de forma, no cotidiano, né? Agora, professora, comentando um pouco sobre a lei em si, conta pra gente como que se deu a origem dessa lei e por que aliás, porque a senhora já explicou, mas como que iniciou a questão do desenvolvimento da lei mesmo na história da nossa Constituição. Certo. Os direitos da criança e do adolescente, eles já são previstos na nossa Constituição. É tanto que a lei, ela vem lá, ela é de 90, do ano de 90, né? Então a gente ficou aí 3 anos, basicamente, com os direitos da criança e do adolescente sendo previstos pela Constituição Federal, então somente na Constituição Federal. Só que os direitos da criança e do adolescente, eles são muito maiores do que era previsto ali na Constituição Federal de forma muito enxuta, de forma muito objetiva. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado com esse enfoque mesmo, de abordar tudo o que fosse necessário para o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. E aí, é porque a criança só tem direito. Não, tem os direitos e os deveres, tanto das crianças quanto dos adolescentes. A lei, ela traz as questões, as infrações, né? As infrações ali que podem ser cometidas, as formas de penalização, ela traz um todo. Qualquer situação que acontecer com a criança, da desídia dos pais de não levar uma criança à escola, até o conceito, qual que é a finalidade da lei de dizer que é buscar o pleno desenvolvimento da criança e adolescente, a lei traz. E antes lá, até 90, que foi quando houve a instituição da lei, era tratado de forma muito objetiva, de forma muito restrita, né, sintética, ali dentro da Constituição de 87. Tá certo.
Professora, vamos de um spoiler aí para quem está assistindo o vídeo, mas antes de ir para o spoiler propriamente dito, como que a senhora tem trabalhado a disciplina de ECA dentro da turma pré-edital? E já emendando também outra pergunta, como que muda essa disciplina, o ritmo dessa disciplina na realidade pós-edital? Certo. Pré-edital, a gente trabalha a lei toda, né? A gente pega a lei toda e de forma muito objetiva, a gente vai tratando artigo a artigo e batendo, sobretudo, naqueles que têm uma incidência maior, né? E fazendo também a resolução de questões. Quando há aí a publicação do edital, né, a homologação e publicação do edital, o que a gente faz? A gente pega a matéria e adequa para bater nos pontos trazidos pelo edital, porque pré-edital a gente trabalha um todo, né? Para a pessoa ter uma noção e ter uma amplitude maior do que diz a lei, porque a gente vai trabalhar do artigo 1º até o artigo 267. Quando a gente já tem um edital que norteia para onde a gente tem que ir, o que a gente deve seguir para ter um sucesso maior, aí a gente bate de forma muito efetiva naqueles pontos que serão cobrados. E aí vem a parte teórica, a parte explicativa, né? E a resolução de questões que para você que está aí buscando uma aprovação é de suma importância, né? Fazer resolução de questões, porque muitas vezes é assim que você descobre quais são as pegadinhas que a banca que você vai fazer o concurso, ela pode lhe pregar, resolvendo de forma maçante questões dessa determinada banca. Perfeito. Então agora partindo para o momento de resoluções de questões, já que comentamos sobre isso, a professora Andressa vai comentar para a gente algumas questões que ela separou aqui e também já comentar algumas delas com vocês. Então, professora, esteja à vontade. Então, pessoal, aqui, como já falamos na nossa breve conversa, né, nós faremos aqui a resolução de algumas questões. Como eu bem expliquei para vocês, é de extrema importância, né, a resolução de questões para que vocês consigam entender como que funciona aí a cabeça da banca do concurso para o qual vocês irão prestar. Então, eu vou fazer a resolução aqui de 5 questões com vocês, para vocês terem noção de como que a gente aborda aqui no Insanos Concursos, né, para vocês terem noção de como isso é cobrado aí nos concursos voltados para a educação. Lembrando que as questões que eu selecionei aqui, elas são de concursos realizados na área da educação, tá bom? Então, a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: em conformidade com a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à educação visando item 1, ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, item 2, ao preparo para o exercício da cidadania, e inciso 3, né, o item 3 no caso, a qualificação para o trabalho. E aí a questão quer saber qual desses itens está correto. E aí a gente tem aqui a letra A, somente o item 1, somente o item 2, somente o item 1 e 3 ou todos os itens. E aí eu já dou aqui uma dica primordial para vocês. Essa questão aqui, ela nada mais é do que a letra de lei trazida lá pelo artigo 53 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, na nossa Lei 8.069 de 90. Então, para quem leu, né, para quem aí a partir de agora vai ler a Lei 8.069 de 90, vai entender quando eu digo para vocês a importância de ler, exaurir a letra de lei seca, né? Essa questão aqui, o gabarito dela é a letra D, todos os itens estão corretos e todos esses itens aqui, eles fazem parte de um conceito trazido lá pelo artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, da Lei 8.069 de 90. E aí a gente passa aqui para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que toda criança e adolescente tem direito à educação. Sendo assim, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. Nosso primeiro item aqui. Toda criança e adolescente tem direito a contestar critérios avaliativos. Exatamente. E a letra da lei traz exatamente desse jeito. Isso está previsto lá no artigo 53, inciso 3º da Lei 8.069 de 90, tá? E aí, mais uma vez, eu friso com vocês a importância de saber a letra da lei. E aí, como que a gente trata isso em sala de aula?
trata só lendo a letra da lei? Por óbvio que não. A gente traz ali mnemônicos, a gente traz formas que facilitam a compreensão de vocês, sobretudo aquelas pessoas que não têm ali um contato diário com os termos jurídicos, tá? Então, a nossa primeira é verdadeira porque está conforme a letra da lei trazida lá pelo artigo 53, inciso 3º. A segunda opção diz o seguinte: crianças e adolescentes não podem participar de entidades estudantis ou de sua organização. Ela está falsa. Por que ela está falsa? Porque, na realidade, as crianças elas podem e devem participar das entidades estudantis e da organização dessas entidades. Isso está previsto lá no artigo 53, inciso 4. Tá bom? E a última opção aqui diz o seguinte: toda criança e adolescente tem o direito de estudar em uma escola próxima à sua residência. Exatamente, essa escola é pública e de forma gratuita, também previsto lá no artigo 53, inciso 5. Então, o gabarito dessa questão de número 2 é a letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão de número 3 diz o seguinte: sobre a educação, segundo a Lei 8.069, qual alternativa não é um direito da criança e do adolescente? Então, aqui a gente está procurando a opção incorreta, certo? E aí a gente vai lá para a opção A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Está correto, previsto lá no artigo 53, inciso 1. B. Direito de ser respeitado por seus educadores. Também super correto, previsto lá no artigo 53, inciso 2. C. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, conforme letra de lei, artigo 53, inciso 3. D. Direito à organização e participação em entidades estudantis. Isso a gente já até respondeu na questão anterior, está previsto no artigo 53, inciso 4. Então, só nos resta aqui a letra E, que diz o seguinte: acesso apenas à escola privada próxima à sua residência. Na realidade, a lei diz que é acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência. Então, nosso gabarito aqui na questão de número 3 é a letra E. Questão de número 4 diz o seguinte: sobre o direito dos pais ou responsáveis em relação aos filhos ou pupilos. Assinale a alternativa correta. E aí a gente vem aqui também mais questões trazidas lá, extraídas lá do artigo 53, que é o artigo que inicia falando das situações afetas à educação, tá? E aí por isso eu trouxe, porque são questões ali tratadas de forma maçante, massiva, nos concursos voltados para a área da educação. Então, a letra A diz o seguinte: é dever dos familiares atuar prontamente no processo de seleção de professores, tendo o direito de não participar das propostas educacionais. E aí eu vou pegar aqui o parágrafo único do artigo 53 e ler para os senhores, que vocês rapidinho vão conseguir matar o que diz essa questão. O parágrafo único do artigo 53 diz o seguinte: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico. Então é direito, não é dever. É um direito deles ter conhecimento do processo pedagógico, bem como participar das propostas educacionais. Então, é um direito dos pais ou responsáveis ter noção, ter ali conhecimento do processo pedagógico, de como está sendo organizada aquela situação pedagógica, bem como participar das propostas, sejam elas para melhoria, enfim, das propostas educacionais. Então, esse é o texto da lei. E aí, tendo ciência do que diz aqui o texto da nossa lei, a gente já mata aqui essa questão de número 4, sabendo que o gabarito é a letra E, que diz exatamente o que eu falei no parágrafo único do artigo 53. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, é direito, não é dever, tá bom? E aí a gente vem aqui para a nossa última questão, né, dessa amostra aqui que a gente está fazendo para vocês. E a última questão, a questão de número 5, ela diz o seguinte: o Estatuto da
criança e do adolescente determina que assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso da dependência de drogas ilícitas é dever. Essa situação está prevista lá no artigo 53A, tá? Artigo 53A da nossa lei, e ela diz o seguinte, a gente vem aqui para a questão de para o item de número A, para a opção de número A, né? Letra A, desculpa, que diz o seguinte, na letra A, de todos os órgãos e instituições que compõem o Sistema Nacional de Ensino. Na realidade, a letra da lei fala instituições de ensino, não fala todos os órgãos, porque aí estaria abrangendo a secretaria, enfim, todos os conselhos de educação, e não, são as instituições de ensino. Letra B, de todos os segmentos da sociedade, também não, porque não é assim que é trazido pela letra da lei. C, os poderes público federal, estadual e municipal, também não. A letra da lei diz exatamente como está a nossa opção, a nossa letra D, né, que vai ser o nosso gabarito. Das instituições de ensino, clubes e agremiações recreativas de estabelecimento congêneres, estabelecimentos parecidos. Então, é exatamente a letra da lei o que está previsto lá no artigo 53A. Então, pessoal, essas foram as questões que eu trouxe aqui de amostra para vocês. Isso aqui não é nem 1% do que a gente aborda com os nossos alunos. Então, quem tem aqui aula conosco sai compreendendo de forma bem objetiva do que trata a lei, para que serve a lei e todos os critérios importantes aí para fazer uma boa prova. E eu espero encontrá-los nas nossas próximas turmas. Até mais. Então, professora, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso canal. Espero que o nosso aluno tenha aproveitado esse conteúdo de maneira gratuita e lembrá-los que todas as informações para a nossa turma pré-edital você pode estar encontrando na descrição do vídeo e também pode estar chamando a gente nas redes sociais ali, através do Instagram, @insanos.concursos, e você será bem-vindo aqui na nossa turma pré-edital, formato online, e também lembrando que ela terá alteração quando o seu edital sair. Então, todas as informações na descrição do vídeo ou também pode estar acessando insanosconcursos.com. Até mais!